Nós vamos começar o programa Canal Saúde de hoje falando sobre a situação do Papa Francisco, que vem sofrendo aí há algum tempo com dores no joelho, mas nos últimos meses ele apresentou uma leve piora, cancelou compromissos, como a participação na missa e também a procissão de Corpus Christi. O pontífice vem aparecendo em público fazendo uso de cadeira de rodas e isso tem preocupado a maioria dos fiéis ao redor do mundo. Hoje nós vamos conversar com o ortopedista Dr. Felipe Carvalho, falar sobre a osteoartrite, que é a doença que acomete o Papa Francisco. Já queria desejar aí as boas-vindas ao Dr. Felipe para a gente conversar sobre esse assunto que é interessante e tem preocupado o mundo inteiro, não é, doutor, por conta dessa situação do Papa. A osteoartrite, a gente pode considerar também como uma artrose? Como é que a gente fala? Boa noite. Boa noite, Eli Lopes, tudo bem? É um imenso prazer estar aqui falando com vocês, obrigado pela oportunidade. A osteoartrite ou artrose, né, é conhecida como desgaste das articulações. Então, para vocês perceberem, né, como a osteoartrite ou artrose, esse desgaste, na verdade, natural das articulações, acontece e realmente limita a vida da gente. Entende? Por quê? Porque vai gerar dor, aumenta o grau inflamatório, causa limitações. Então, na verdade, a matemática da vida, ela praticamente não vai fechar. Por quê? Porque ao a pessoa ganhar idade, a gente precisaria ter mais musculatura, onde a gente tem mais desgaste. E é exatamente onde a gente tem menos musculatura quando se tem mais desgaste. O que torna praticamente pouco funcional uma articulação com artrose, né, com desgaste. E não tem jeito. A osteoartrite ela é uma doença que afeta e limita milhões de pessoas pelo mundo afora. Então, a gente precisa dar, sim, uma importância muito grande para essa doença. A gente precisa dar, sim, controlar, né, a parte alimentar, evitar alimentos anti-inflamatórios, que com certeza vão aumentar o grau inflamatório. E a gente já sabe que a osteoartrite ela tem um problema muito sério. Qual é? Ela é uma doença que vai evoluir ao longo do tempo. Então, se você tiver osteoartrite ou artrose, desgaste, tenha certeza de que essa doença ela é evolutiva, sim, e ela é limitante, sim. Hoje em dia, qual é o principal, né, a principal medida da gente tomar na osteoartrite é o cuidado. Então, precisamos controlar a parte genética da gente, que a gente não tem como mudar, mas, por exemplo, se alguns familiares meus tiveram artrose de joelho, é bem provável de que eu vá ter artrose de joelho. Então, o fator genético ele é muito importante, sabendo que futuramente eu posso ter uma limitação muito grande, então eu preciso cuidar e controlar essa doença. E hoje em dia a gente tem todo o recurso para cuidar, controlar e dá para se dizer que até evitar a osteoartrite. Mas, doutor Felipe, a osteoartrite, ela faz parte do processo de envelhecimento natural do ser humano, ao longo, com o desgaste, eu vou ter uma osteoartrite ou não, eu posso conseguir evitar? Ela faz parte do envelhecimento natural do ser humano, mas em diferentes graus. Por exemplo, se eu tenho já uma história familiar, ou seja, eu tenho a carga genética, que é o fator interno, intrínseco, que a gente fala. Se eu tenho o fator extrínseco associado, ou seja, ou eu sou um corredor, ou eu faço muito impacto no meu joelho, é claro que eu vou aumentar a chance de ter uma osteoartrite. Então eu preciso cuidar. Então faz parte sim de todas as pessoas, mas em diferentes graus.
Por exemplo, aquele homem que gosta de jogar um futebol no fim de semana, o que a gente chama de peladeiro, né, de fim de semana, ou aquele atleta que é mais assíduo nos exercícios, na academia, eles vão ter os mesmos níveis de risco de ter a doença ou é bem diferente? Não, é bem diferente. Por quê? Porque o peladeiro de final de semana, primeiro que ele não é preparado, né? A articulação dele, nem a musculatura dele é preparada para isso. Então tem grande chance de ele ter desgaste sim, artrose sim, e assim como o atleta também, o atleta embora seja preparado para isso, ele está muito mais tempo e levando a muito mais o estresse à articulação dele. Então também tem muita chance de desgaste. Eu trabalho muito com atletas, né? E os atletas, muitas vezes do futebol, eles começam a vida esportiva muito cedo. Então é difícil, né? A gente entende essas coisas um pouco mais de maturidade. Muitas vezes o atleta de futebol pensa que é entrar ali só e performar e fazer um gol. Não. Então, qual a analogia que a gente fala para eles, né? Leão de jogo precisa ser leão de treino, ok? Então, se você preparar a sua articulação, preparar a sua musculatura, cuidar, estiver dentro de um ambiente controlado, com certeza a gente tem como melhorar o seu desgaste que você vai ter ao longo da vida. Mas, por exemplo, as pessoas que já estão com esse desgaste, que já têm essa questão hereditária que o senhor falou, elas geralmente vão ficar numa situação parecida com essa do Papa Francisco, que tem que utilizar uma cadeira de rodas, que tem que utilizar um apoio para se locomover? Não, nem todas as pessoas vão evoluir para o grau máximo de artrose, que é o caso do Papa Francisco, né? Hoje, tem tratamentos maravilhosos, inclusive para parar a progressão e para reverter a progressão da artrose, que é o tratamento de célula-tronco. Então, hoje é um tratamento consagrado, né? Se eu tenho uma artrose grau 2 no joelho, né, que vai de 1 a 5. Então, se eu tenho uma artrose grau 2, por que eu vou esperar o tempo transcorrer e correr o risco de colocar uma prótese para tratamento dessa artrose? Porque eu não posso tratar essa artrose antes. Hoje eu tenho o advento de usar a célula-tronco, para que isso melhore muito. Inclusive, melhora muito a qualidade de vida da articulação e a nossa qualidade de vida. Por quê? Porque a dor interfere em toda a nossa vida. A dor interfere, inclusive, no nosso humor, na nossa produção hormonal. Sim. A dor interfere em toda a nossa vida de relação. É o que é chamado de sistema neuroimunoendócrino. Então a dor fica estimulando. E é por esse motivo, pelo mesmo motivo que um atleta não consegue performar com dor, é o mesmo motivo pelo qual, por exemplo, conseguindo fazer a sua performance natural, das suas missas, das suas atividades. Por quê? Porque está muito limitado pela dor. Se de repente tivesse tratado, né, já sabia que tinha uma artrose lá há uns anos atrás, se tivesse tratado num primeiro momento com célula-tronco, já iria estar melhor hoje. Então, a gente tem essa chance. Existe hoje tratamentos maravilhosos, são existentes hoje e já consagrados pela ciência. Então, se eu tenho dor articular, se eu tenho artrose, eu não preciso esperar piorar a dor para buscar o médico. Entende? Então, eu posso buscar ajuda antes de dar problema. Essa dor da osteoartrite, da artrose, ela costuma ser crônica, ela costuma ser incapacitante, tem que apelar para medicamentos, para fisioterapia, o que a gente pode fazer naquele momento ali da crise? Muitas vezes sim. O que importa é a gente entender uma situação. O processo degenerativo, ele é degenerativo, de desgaste e inflamatório. Por isso que ele tem um grau de evolução muito acelerado. Então, muitas vezes, o paciente que busca ajuda num primeiro momento, ele tem grande chance de melhorar. Como vai melhorar? Mudando a alimentação, diminuindo a ingesta de alimentos com glúten,
com laticínios, com açúcares, que vão o quê? O mesmo sangue que passa lá na articulação gasta, passa no intestino. Então, na digestão, produz radicais livres que vai levar a inflamação à articulação, ao local onde está inflamado. Então, isso sim interfere, né? Hoje, os estudos mostram que a alimentação interfere muito. Outro processo que interfere muito na dor, que pode gerar crise, é a alteração do tempo, né? A gente sabe, quando o tempo está para chover, a pressão atmosférica aumenta e quem tem artrose tem hipersensibilidade em baroreceptores, que são receptores de pressão. Então, o músculo tem receptores de pressão, o osso tem receptores de pressão, a cartilagem, os ligamentos, né, os tendões. Então, quando eu tenho uma inflamação e uma injúria, então, com certeza, eu posso ter alterações das dores. Então, nas crises, o que é importante fazer? É fazer gelo, é procurar manter-se mais ameno, né, mais em repouso, tomar eventualmente um anti-inflamatório ou um analgésico e buscar ajuda, sim, profissional. Você precisa fazer um exame para identificar o grau da sua artrose e vai precisar fazer um planejamento de reabilitação com fisioterapia. Então, uma coisa que todos os pacientes, uma dúvida comum dos pacientes é assim: doutor, eu vou precisar fazer fisioterapia o resto da vida? A resposta é não. Mas você vai precisar sim fazer exercícios físicos o resto da vida. Porque, de novo, né, o que eu comentei no início, a matemática da vida ela não vai fechar. Por quê? Porque à medida quando a gente estiver desgaste articular, a gente vai ter menos musculatura. E aí a gente precisa também preparar o nosso músculo, né? Que é o que a gente chama de sarcopenia, né? Que é em função da idade, da baixa dos hormônios e da própria alimentação e do não uso, né? A lei do uso e desuso. E esse paciente, doutor Felipe, que já tem essa tendência ou que já está com a doença, ele precisa ter um controle maior sobre o peso corporal? Ou se ele tiver um pouquinho acima do peso, não tem tanto problema assim? Não, ele precisa ter controle sim. Por quê? Porque a articulação que já está dolorosa, com mais carga, com certeza ela vai continuar num grau de evolução muito maior. Então, sempre é importante que o paciente se atente e busque ajuda, entende? Ou ele vai buscar ajuda para fazer um planejamento de reabilitação, com uma orientação profissional de reforço muscular, uma orientação nutricional para melhorar, sim, a qualidade da sua articulação. Na maioria dos casos, tem que haver uma intervenção cirúrgica ou com os tratamentos, com a fisioterapia, com a medicação, controle do peso, dá para ter uma qualidade de vida? Pelo contrário, não é a maioria dos casos que precisa de cirurgia, é a minoria. Mas se a gente precisar, a gente ter a precisão do que está acontecendo, a gente tem melhores opções antes de antecipadamente de tratamento, entende? Não necessariamente eu preciso evoluir ou esperar ir para uma prótese. Eu posso fazer uma aplicação de célula-tronco que a ciência já mostra que recupera a articulação com muita maestria e devolve a qualidade de vida aos pacientes. Então, os primeiros sinais, doutor Felipe, da osteoartrite é o que? Geralmente é dor no local, na articulação? Normalmente é dor, sim, e às vezes ele dói parado, não só funcional. A gente precisa entender duas coisas. A dor ela tem dois fatores principais. O fator mecânico, onde a sua articulação, a congruência articular, a cartilagem, já gastou e está fazendo a famosa crepitação, né? Que os pacientes dizem, doutor, a minha articulação está crocante, né? E realmente fica crocante, né? Parece é uma analogia, mas a gente, né, acha que a articulação fica crocante mesmo. O que é a crocância da articulação? É a falta de congruência articular. Ou seja, a cartilagem já está, ela não está mais lisa, ela está já com erosões, certo? Fazendo atrito do outro lado. Então,
o desgaste com certeza vai acontecer. Esse é o fator mecânico. E o outro fator é o fator químico, aonde a gente consegue, muitas vezes, se olha um raio-x ou um exame, uma ressonância, diz, olha, só não tem tanto desgaste pela dor que tem. Ou seja, o desgaste não fecha, o desgaste clínico, a dor clínica não fecha com o desgaste radiológico. Isso acontece muito. O que está interferindo isso? O paciente não tem dor? Não, ele tem dor sim. Por quê? Porque a articulação dele é inflamatória. E aí ele precisa entender que a mudança de hábitos de alimentação, hábitos de exercício, vão sim mudar o metabolismo da articulação dele. Precisamos imaginar que a articulação ela é tão funcional, ela também precisa se alimentar tanto quanto o fígado, o pâncreas, os rins. Certo? A gente começou aqui a nossa fala, doutor, explicando um pouco a situação, não é, do Papa Francisco. Eu sei que é difícil fazer uma avaliação assim tão longe, mas muitos fiéis ao redor do mundo, muito preocupados com essa situação dele, ele tão fragilizado naquela cadeira de rodas. É possível ter um acompanhamento mesmo de longe e dizer que em breve ele vai estar em pé novamente, vai estar tendo aí a sua rotina normal como tinha antigamente? É possível, sim. O que está ocorrendo com o Papa Francisco é uma coisa que ocorre com muitas pessoas, principalmente o que acontece, né? A gente começa com dor. Então, o nosso cérebro tem uma tendência a preservação, né? A preservação de energia. Então, o que ocorre? A dor não é sentida nem tão pouco percebida no cérebro, mas no joelho, mas é estimulada do joelho ao cérebro, certo? Então, o cérebro pensa, diz, então vamos diminuir o estímulo. Então, isso ocorre uma sarcopenia funcional, que é a perda muscular. Então, não tem muito jeito, né? O que a gente precisa fazer é exatamente o contrário. É uma ativação, é o ganho muscular, é colocar gelo, é diminuir o grau inflamatório. Para quê? Para ganhar musculatura novamente e reverter o processo que está acontecendo hoje. Tem como reverter? Tem. Existem terapias maravilhosas para a progressão, mas também é um tratamento. Às vezes leva bastante tempo. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Não tem como a gente determinar um tempo, mas hoje a tecnologia ela vem muito a nosso favor. Ela nos ajuda muito para isso. A biotecnologia, no caso. É isso aí, doutor. Conversamos aqui com o ortopedista, doutor Felipe Carvalho, ele que nos deu informações aqui preciosas sobre essa quase uma tendência no mundo, não é, doutor Felipe? Todo mundo ter essas dores articulares e principalmente com a longevidade vai piorando, né, com o tempo. Exato, é que assim, precisamos entender todos os dias que não é apenas o cabelo que fica branco, né? As articulações gastam, a musculatura Sim. enfraquece e a gente precisa agir antes que isso limite a nossa vida e mexa com a nossa qualidade de vida propriamente dito. Verdade. Queríamos agradecer demais sua participação hoje no canal Saúde e lhe desejar Eu uma quem ótima noite. agradeço. Eu quem agradeço.